Graça e paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus e pelo conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui no livro do Gênesis, no capítulo 37, a partir do versículo 6, a Bíblia diz assim: E disse-lhes: Ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu, deveras, terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: Que sonho é esse que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Um sonho do José. E é interessante que desde os dias do Abrão, nós vamos vendo Deus tratando o seu povo, o povo que ele ia preparar, o povo que ele ia construir, edificar, como tendo duas dimensões. Uma dimensão terrena, quando ele diz para o Abrão: olha a areia da praia. E uma dimensão celestial, quando ele diz para o Abrão: olha para as estrelas e vê se você pode contá-las. Da mesma maneira que você vê que não consegue contar as estrelas, assim será a sua descendência. Uma terrena, uma celestial. Quando a gente chega aqui no José, o José tem dois sonhos muito parecidos. Mas um trata de coisas terrenas e o outro está tratando de coisas celestiais. E você veja como que a arrogância, a dureza de coração, a inveja, impede que as pessoas cresçam no entendimento. Porque o sonho do José não está falando do José. O sonho do José está falando de 12 feixes que seriam tipificados 12 filhos do Jacó, que seriam 12 tribos de Israel, que seriam um grande reino de Deus. Não tem nenhum maior que o outro, não tem nenhum melhor que o outro. Ainda que alguém se achasse melhor que o outro, a promessa do Abrão é: de ti será feita uma grande nação. Não são 12 nações, uma grande nação. A respeito do irmão do Isaac, Deus disse: olha, de ti serão feitos reinos, mas do Isaac será feito uma grande nação. Uma grande nação. A nação de Deus. Mas a inveja, o ciúme, traz esse tipo de incompreensão. O José, na sua inocência, ele vai contar aquelas coisas aos seus irmãos e seria um momento de crescimento. Seria um momento de perceber a profecia. O que a profecia ela está dizendo? Que das 12 tribos de Israel, dentre uma delas, nasceria um reinado poderoso. Mais adiante, o Jacó vai profetizar sobre a tribo de Judá. Judá governará os seus irmãos, o cetro não se apartará de Judá. De onde nascerá Jesus? Da tribo de Judá. Muito fácil hoje para a gente compreender. A gente leu a Bíblia. Até aqui a situação do José e dos seus irmãos não tem Bíblia. Eles estão ouvindo José contando um sonho, não é um sonho de Deus, é o sonho do José. Dá para entender? Quando a gente não faz separação entre aquilo que a nossa imaginação produz e aquilo que Deus está revelando a cada um de nós, nós poderemos construir muita coisa, mas não construiremos coisas de Deus. A inveja, o ciúme impedem
A arrogância impede a percepção simples daquilo que Deus está revelando. Deus é aquele que revela o fim desde o princípio, e o sonho do José está trazendo uma declaração que dentre uma das tribos de Israel haveria um trono poderoso, haveria um governo poderoso. Da mesma forma, ele vai ter um segundo sonho, em que quem é o José no sonho? É uma figura. Não é o José que é visto no sonho. Ali, o José do sonho é o próprio Deus, a quem vão se inclinar a lua, e a lua deveria ser Israel. Qual Israel? Israel que reflete a glória de Jesus, o sol da justiça. Jesus é o sol da justiça. O próprio Jesus se inclina diante de Deus. O próprio Jesus, andando no mundo, ele diz: a minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou. O meu Pai sempre está comigo. O meu Pai nunca me deixa só, porque eu sempre faço o que lhe agrada. Eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus vai dando glória a Deus. É o sol da justiça diante de Deus inclinado. As estrelas são todos aqueles que, a partir do reflexo da lua, que entendesse o nascimento de Jesus, estariam diante de Deus, adorando a Deus. Queridos, o projeto ele não vai se confirmar. Israel não será a lua que Deus gostaria que ela fosse, que refletisse a glória de Jesus, a glória do Messias, a glória daquele que nasceria da tribo de Judá e seria o Salvador da humanidade. Mas até aqui, até o livro do Gênesis, ninguém sabe disso. Nós já lemos Mateus, Marcos, Lucas, o João, a gente sabe que Israel não recebeu a Jesus. E a lua, então, ela não está fazendo a adoração que ela deveria fazer a Deus. E nós poderíamos dizer, mas Deus falhou? Não. Deus não falhou. Porque nós estamos aqui. Nós somos as estrelas do sonho. Hoje nós estamos bendizendo o nome do Senhor, glorificando o nome do Senhor, porque o Senhor tinha um projeto a nosso respeito. Quando Deus viu a nossa existência e não desistiu de nós, nós nos tornamos filhos do Abrão como estrelas. Olha para o céu, Abraão, veja as estrelas e vê se você as pode contar. Somos nós. Uma vez que Israel abriu mão de ser essa luz para o mundo, refletindo Jesus, nós estamos aqui como estrelas radiantes diante do nosso Deus. Por que nós temos que assumir essa postura? Por causa da profecia, por causa do projeto. Quando José tem um sonho, não é um sonho qualquer, é um sonho que vai ditar um tempo. Chegaria um tempo em que o sol, a lua e as estrelas se inclinariam diante do Senhor. Algumas pessoas conversando comigo um dia disseram, olha, mas ainda que os irmãos do José tivessem esperneado, não tivessem gostado da história, quando eles chegaram lá no Egito para buscar trigo, todos eles tiveram que se inclinar diante do José sentado num trono no Egito. É verdade, é verdade. A primeira parte do sonho, ela praticamente se cumpre literalmente. Literalmente. Porque na primeira ida dos irmãos do José ao Egito, eles não levam Benjamim. Mas na segunda vez, eles são obrigados a levarem Benjamim e eles são obrigados a se inclinarem diante do José. Então, o sonho se cumpre na vida do José. Mas esse sonho que se cumpre na vida do José, ele terá que se cumprir também com Jesus. Porque o sonho tipifica Jesus. E mais adiante, quando nós tivermos oportunidade de falar da segunda vinda de Jesus, nós vamos compreender isso melhor. Porque Israel vai se inclinar diante do Rei dos Reis, diante do Senhor dos Senhores, e vai ter que bendizer o nome de Jesus. É muito maravilhoso quando Jesus chega no monte, olha para Jerusalém e diz, Jerusalém, Jerusalém, que apedrejas os profetas e matas aqueles que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar debaixo das minhas asas, como a galinha junta os seus pintinhos, mas você não quis. Tu não quiseste.
a tua casa vai ficar deserta, Jerusalém será pisada pelos gentios, e vocês não me verão de novo, até que digais bendito que vem em nome do Senhor. Literalidade. Sonho do José vai se cumprir. Da mesma maneira que você viu os irmãos do José indo ao Egito e se inclinando diante dele para comprar pão, para ter farinha, o povo de Israel vai se inclinar diante de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas e a segunda parte do sonho? A segunda parte do sonho, ela não espera, mas ainda tem uma lua para se inclinar diante de Deus e bendizer o nome do Senhor. E você vai entender isso lendo o Apocalipse, quando você perceber que esse Israel que vai se inclinar diante de Jesus, o Jesus que já veio, não é o Jesus que virá, é o que já veio. Quando Israel se inclinar diante do Senhor, reconhecer o seu senhorio, a lua vai brilhar e vai refletir para as nações a glória do sol da justiça. Isso vai acontecer por 1000 anos. E isso está tipificado aqui no sonho do José. Eu não sei se o que eu estou dizendo para você é de difícil entendimento, de difícil compreensão. Os tempos eles foram andando e as pessoas foram se perdendo a respeito do que é profético, se apegando muito ao que é literal e muito ao que é científico. Mas a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Ela não volta vazia. E quando diz Jesus para aquele povo, vocês terão que dizer bendito que vem em nome do Senhor, eles dirão. E eles o receberão. E haverá conversões. E haverá salvação. E o sol da justiça vai brilhar em plenitude. E uma lua vai refletir então a sua luz para a humanidade. Esse entendimento ele é implícito aqui. E da mesma maneira que se cumpriu parte dele nos feixes que se inclinavam, vai se cumprir plenamente quando nós pudermos então ver em Jerusalém, na Nova Jerusalém, Jesus, uma igreja que ele santificou para si e um povo de Israel redimido logo depois da grande tribulação. Louvado seja o nome do Senhor.